Obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Tentando abordar as questões tal como elas foram suscitadas, relativamente à Sra. Deputada Hortência Martins, no fundo, reiterar aquilo que também afirmou. Temos trabalhado com a nossa Direção-Geral da Saúde, que em termos de orientação técnica tem provas dadas no debelar de um conjunto de surtos anteriores e que nos permite, a nós que nos situamos num plano de decisão política, ter uma decisão informada e à luz daquilo que é a melhor evidência. Também passar daí para entrar em algumas questões mais concretas que depois foram suscitadas. O Sr. Deputado Batista Leite perguntava-me pela questão da coordenação política. A coordenação política do Governo é feita pelo Sr. Primeiro-Ministro e, obviamente, que ele tem estado a acompanhar a par e passo todo o evoluir deste surto, desde antes de serem confirmados 2 casos e particularmente desde que os mesmos foram confirmados. E, portanto, essa coordenação é uma coordenação que cabe ao Sr. Primeiro-Ministro realizar, estando cá as várias áreas setoriais disponíveis para tudo aquilo que seja o apoio político que seja necessário, designadamente o apoio que, através da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, entenda dar aos diversos grupos parlamentares e à Assembleia da República. A questão concreta que colocava do uso da linha de saúde 24. Sim, temos referências de que a linha tem estado congestionada e que, não obstante a circunstância de ser possível que estejam em linha cerca de 130 atendedores, digamos assim, capacitados, formados, e a circunstância de essa atuação conjunta já ter sido suscitada nestes dias mais recentes, em que o volume de chamadas tem crescido, temos tido congestionamentos. Obviamente que estamos a tomar medidas relativamente a isso. Desde logo, o Sr. Secretário de Estado está a procurar que os profissionais que pertencem à linha de saúde 24 e que também são profissionais de outros serviços do Serviço Nacional de Saúde possam ser libertados nos seus horários desses outros serviços, não se tratando de serviços imprescindíveis. É evidente que fazer gestão em saúde é sempre encontrar aqui um conjunto de equilíbrios que não é totalmente fácil de encontrar. Em todo o caso, estamos a fazer esse esforço e se os serviços, concretamente, se a entidade que gera a linha de saúde 24, concretamente os serviços partilhados do Ministério da Saúde e quem tem a exploração da linha, entender que há necessidade de reforço, nós não nos furtaremos a meios para garantir essa resposta. Relativamente às faltas de material que referia, eu tenho tido uma experiência distinta, devo dizer-lhe, em algumas visitas, em alguns centros de saúde e em alguns hospitais, até logo nos primeiros dias de janeiro e de fevereiro, pude aperceber-me de que os circuitos estavam montados, os folhetos postos nos sítios adequados e existiam locais de isolamento específicos. Mas é possível que não seja assim em todo lado. E, portanto, o que é que temos que fazer? Corrigir. E, portanto, as situações que forem identificadas como situações onde não foram tomadas as orientações ou onde as orientações deveriam ter sido implementadas, mas por alguma circunstância não foi possível ainda implementá-las, porque não foi possível encontrar alternativas para dificuldades que possam existir, temos interesse em conhecê-las e temos, obviamente, interesse em ultrapassá-las e, portanto, agradeço que nos ajudem também nessa identificação, da mesma forma que agradeço que nos ajudem na identificação de equipamentos ou materiais eventualmente em falta. A questão que colocava quanto às máscaras e à tipologia de máscaras em uso, aquilo que está a ser utilizado é aquilo que está a ser recomendado, tanto quanto é do meu conhecimento. A gestão da reserva estratégica de materiais, leia-se medicamentos, dispositivos e equipamentos de proteção, está a ter uma gestão conjunta do Infarmed, para efeitos técnicos, digamos assim, da DGS também, e depois para efeitos operacionais de processos de compra dos serviços partilhados do Ministério da Saúde, das ARS e dos hospitais, e, portanto, estou em crer que o conhecimento técnico e o empenho
dos serviços permitirá garantir que circunstâncias que ainda se possam verificar que não sejam de total resposta sejam ultrapassadas. Relativamente às questões dos planos de contingência e dos meios, de facto, cabe ao Governo garantir que os meios são disponibilizados, cabe depois a um conjunto de outros atores garantir que eles são colocados a funcionar e que estão operacionais. Estamos a trabalhar em proximidade com todas as entidades, foram já inúmeras as reuniões que foram mantidas, quer com as administrações regionais de saúde, quer com as administrações regionais de saúde e os seus hospitais e diretores executivos dos ACs, numa lógica de cascata, portanto de desdobramento da mensagem, mas isso não é garantia de que tudo possa estar a 100%. Estamos sobretudo empenhados em que cada facto, cada circunstância que corre menos bem, e já houve alguns, seja um momento também, numa lógica de melhoria contínua, de aprendizagem e de correção de eventuais problemas. A questão do uso, e já tinha sido suscitada na primeira ronda de perguntas, a questão do uso dos operadores privados. Eu já o disse noutras sedes, o Conselho Nacional de Saúde Pública tem um conjunto de atores que foram designados por mim, por escolha baseada naquilo que a lei, que já aqui referimos, a Lei 81 de 2009, recomenda, mas também com a preocupação de que o setor privado e o setor social estão representados. E, portanto, quer o Sr. Presidente da União das Misericórdias Portuguesas, quer o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, estiveram já numa reunião e têm sido envolvidos em várias diligências e em vários contactos, e estamos obviamente empenhados em reagir, em lutar contra o surto, como o sistema de saúde. E o sistema de saúde abrange todo o tipo de atores. Isso não desmerece, não desguarnece, não desresponsabiliza a intervenção do Serviço Nacional de Saúde e a responsabilidade pública. Por alguma razão é a Ministra da Saúde e não o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, que hoje está aqui a responder perante vós, ou um diretor de um hospital. Portanto, há aqui uma responsabilidade de mobilização de meios públicos para a resposta aos surtos, para as respostas em saúde pública, que, de resto, são eminentemente uma resposta garantida pelos meios públicos. Não há tantos operadores privados a trabalhar em saúde pública ou em combate a surtos ou em medidas de prevenção quanto provavelmente gostaríamos e desejaríamos, mas contamos com eles e, como já referi em respostas anteriores, a Lei de Bases da Saúde tem, inclusivamente, a possibilidade de a Autoridade Nacional de Saúde requisitar meios aos setores privado e social. Penso que não vamos precisar de fazer, tanto quanto é a evolução neste momento epidemiológica, uma requisição, mas que precisamos garantidamente da articulação de meios entre os três setores. Até porque, por exemplo, nós temos setores já no Serviço Nacional de Saúde que são garantidos por terceiros e que são financiados pelo Orçamento de Estado e, portanto, é absolutamente evidente que precisamos de alinhar todas estas respostas. Quanto à questão da comparticipação, do apoio do nosso Estado àquilo que é a CEPI. Tanto quanto é do meu conhecimento, de facto, a CEPI recebe fundos da Comissão Europeia e, portanto, de alguma forma, já receberá também fundos para investigação, creio eu, mas também já receberá fundos das contribuições do país. De qualquer forma, é algo que podemos analisar. As nossas decisões sobre vacinas têm sido sustentadas tecnicamente há mais de 50 anos, com um programa de vacinação do qual nos orgulhamos e que tem acompanhado tudo aquilo que é a melhor evidência, inclusivamente com focos que são preocupantes, mas que não deixam de ser localizados, de dúvida sobre a utilização de vacinas. De qualquer forma, queria também referir-lhes que
que, relativamente a tudo aquilo que é a utilização do medicamento no combate ao surto, o nosso regulador do medicamento, o Infarmed, tem estado em articulação com a Agência Europeia do Medicamento desde a primeira hora, designadamente manifestando o nosso interesse em acompanhar reservas que sejam constituídas, em estar também interessado, por exemplo, na utilização e na aquisição de medicamentos que ainda não têm indicação expressa, a não ser em casos extremos, para a utilização e administração de alguns fármacos e, portanto, sim senhor, poderemos utilizar todo o tipo de agências, desde que sejam agências cuja traçabilidade é adequada e falo-emos quando as nossas entidades o recomendem. Claro que estamos obrigados a uma boa gestão de dinheiros públicos e, portanto, o que não faremos é colocar dinheiros públicos, dinheiros das portuguesas e dos portugueses em fundos que não sejam perfeitamente reputados, conhecidos e imprescindíveis ou necessários, mas avaliaremos essa possibilidade. Perguntaram-nos também sobre, perguntou-nos o Sr. Deputado Moisés Ferreira sobre as campanhas. Ora bem, estamos numa busca ativa de quais serão os melhores meios para garantir a melhor eficácia de uma comunicação de largo espectro. Já que falamos de surtos, penso que posso também utilizar essa linguagem. Aquilo que temos pensado neste momento são campanhas televisivas, mas à semelhança daquilo que já aconteceu noutros momentos, podemos utilizar outros tipos de campanhas e isso está a ser equacionado e vai ser trabalhado com especialistas da área. As campanhas em centros comerciais, as campanhas nas linhas de metro, enfim, campanhas mais de massa para garantir que a informação simples nestes tempos difíceis em que estamos e que aí vem, certamente, atingem todos os estratos populacionais e todas as pessoas, independentemente da sua idade e do local onde vivem e das suas situações específicas. Meios humanos, sim, o reforço está autorizado já pelo Ministério da Saúde, pelo Sr. Secretário de Estado, estamos em articulação com o Ministério das Finanças para obter também as necessárias autorizações do lado do Ministério das Finanças, mas com a certeza de que se houver necessidade de rapidamente ativar qualquer uma das circunstâncias de meios humanos, não hesitaremos em autorizá-la e sujeitá-la depois à ratificação do Ministério das Finanças. Já o fizemos noutras circunstâncias e falo-emos também se isso se justificar. Neste momento, estes reforços de meios humanos que foram pedidos pelo Centro Hospitalar de Lisboa Norte e pelo Centro Hospitalar de Lisboa Central são meios para adicionar capacidade de resposta no caso de o surto crescer. Não é ainda o momento em que nos encontramos nesta hora em que vos falo. Mas, de qualquer forma, esperamos ter estas autorizações todas conseguidas e garantidas nos próximos dias, nas próximas horas. Depois, a senhora deputada Paula Santos perguntava-me pela articulação com corporações de bombeiros. Ainda esta manhã o Instituto Nacional de Emergência Médica teve reuniões com várias corporações para garantir um conjunto de aspectos de trabalho. Houve hoje uma reunião com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para a identificação das corporações que serão envolvidas no transporte de casos suspeitos validados e a formação para a utilização dos equipamentos de proteção individual nos 4 centros de formação do INEM está em curso e irá ser refrescada, digamos assim. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado, pela ajuda. Depois, a questão de que é imprescindível que os profissionais de saúde saibam como atuar, sem dúvida nenhuma, por isso eu referia a importância e sei que partilhamos da mesma lógica do reforço das carreiras, do reforço das hierarquias profissionais,
profissionais, do reforço do trabalho da equipa, são exatamente estes momentos que mostram como nós precisamos de ter essas linhas hierárquicas e de referência técnica bem articuladas e a funcionar. Compreendo que ainda possam existir hesitações, mas insisto na leitura das normas, particularmente da norma 002, com as suas sucessivas atualizações, que clarifica, penso que de uma forma bastante exata, o que é que cada profissional de saúde tem que fazer quando se confronta com um caso suspeito que se dirige aos serviços de saúde, que deve colocar primeiro a máscara, deve pedir que o caso coloque a máscara, deve ele próprio proteger-se em termos de equipamento de proteção individual, deve pedir à pessoa que se dirija a um local onde possa estar confortável, mas em isolamento, e gostava de sublinhar que há muitas adaptações na forma como pensamos estas respostas que podem ter de acontecer à medida que o surto vai acontecendo, e numa fase em que o surto se possa intensificar terão de ser também adaptadas. É evidente que um espaço próprio, específico e isolado pode ser o ideal, mas nós sabemos que a pessoa só por estar numa sala com outros não contagia ninguém e, portanto, se a pessoa for colocada num local próprio onde está, vamos lá ver, se pode abster de contactos com terceiros ou terceiros estão protegidos do contacto com ela, não representará por si só, se isso for durante um espaço limitado, poderá não ser a circunstância adequada de conforto e de permanecer durante um tempo possa ser mais longo, mas poderá isso acontecer e daí por si só não advém a risco, embora, volto a repetir, não seja o ideal. Depois há a questão da articulação com o laboratório militar. Falaremos se o Infarmed nos solicitar. Hoje vamos ter uma reunião onde penso que encontrarei também o Sr. Ministro da Defesa Nacional ou pelo menos representantes do Ministério da Defesa Nacional. É uma matéria que poderemos aprofundar. Temos trabalhado bastante com o Ministério da Defesa Nacional, até no sentido de garantir também que meios militares estão disponíveis. Não convém esquecer que isso pode acontecer e que temos trabalhado num sentido dessa disponibilidade de poder existir e, como se recordarão, quando recebemos os regressados de Wuhan, num primeiro momento pensámos inclusivamente em acionar o Hospital Militar do Porto. Depois a opção dos técnicos e das próprias pessoas foi outra, mas isso chegou a ser pensado. A questão do tratamento das faltas e do alargamento do tratamento como o da tuberculose para efeitos de faltas. É algo... E do subsídio de doença, exatamente. Bom, já é conhecido aquilo que é o quadro. Isso, sim. Já é conhecido aquilo que é o quadro que vamos utilizar para a administração pública. Foi ontem assinado o despacho dos 3 ministérios envolvidos e hoje já publicado, ou ontem já publicado. Estamos a finalizar o trabalho com o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social. Essa é provavelmente uma hipótese que está em cima da mesa. Já ouvimos declarações dos titulares das pastas e do Sr. Primeiro-Ministro sobre a igualdade de tratamento que vai ser garantida e, portanto, é nessa linha que nos encontramos, garantindo, sobretudo, que, de facto, é a Autoridade de Saúde Pública que assina o documento que justifica a necessidade de isolamento profilático. Isso, para nós, setorialmente, é muito relevante e que é dessa responsabilidade técnica que emerge depois a justificação da falta e até a possibilidade de serem acionados outros mecanismos, como por exemplo o teletrabalho. Pode não haver necessidade de haver uma falta efetiva, mas se isso recomendar, será também realizado.
Senhora deputada Ana Rita Bessa, eu certamente por responsabilidade minha não me não me exprimi da forma como gostaria. O que eu quis dizer foi que nos 27 países que compõem a União Europeia neste momento, tanto quanto é do meu conhecimento, controlo de temperaturas à entrada, só a Itália o estava a realizar. Controlo de temperaturas, volto a dizer, países da União Europeia, controle entre screening de temperaturas com pistola, salvo seja. De qualquer forma, neste momento, as recomendações técnicas que temos e que partilhamos com outros peritos e que, relativamente às quais ouvimos outros peritos, é que o controle de temperatura não é suficientemente efetivo para o adotarmos. Mas estamos a aplicar os outros mecanismos que refere, e eu queria deixar isso também bem claro. Estamos a aplicar inquéritos epidemiológicos, estamos a aplicar rastreio de contactos e estamos preparados para, se for necessário, também gostava de deixar isso bem claro, estamos preparados para, se for necessário, ativar o rastreio de temperaturas, porque chegámos a considerar essa hipótese num momento prévio e, portanto, preparámos o aeroporto e os técnicos para o caso e, inclusivamente, não há evidência de que essa medida seja uma medida efetiva. E não sendo essa medida uma medida efetiva, a não ser que se queira mostrar que se está a trabalhar, que não é de todo em todo a minha preocupação neste momento, não iríamos por aí. De qualquer forma, quero dizer-lhes que estudámos essa hipótese tecnicamente, inclusivamente em termos de aquisição de equipamentos, para a podermos implementar se houvesse evidência, e estamos preparados para, se houver essa necessidade, avançar por aí. A questão do aperfeiçoamento do site, sim, tem toda a razão. Se há matéria na qual nós podemos melhorar, é na matéria de comunicação. Temos procurado fazê-lo, como já disse, e vamos continuar a fazê-lo nos próximos tempos. De qualquer forma, penso que também concordarão comigo que a arrumação que garantimos da semana passada para esta é já uma melhor organização daquilo que é o acesso à informação. Os eventos de massas, eu compreendo que a recomendação da Direção-Geral da Saúde sobre os eventos de massas não tenha ainda a referência àquilo que são os números do que é que se considera um evento de massas, propriamente dito. No fundo, esta informação, a 006-2020, tem também uma responsabilização conjunta entre aqueles que planeiam, trabalham ou participam em eventos públicos suscetíveis de ser considerados como eventos de massas. O que suscita é a recomendação de uma avaliação do risco completa em articulação com as autoridades de saúde locais e nacionais. Porque aquilo que nos temos, de facto, apercebido é que há um conjunto de aspectos que podem determinar que um evento seja comporte mais risco do que outro. De qualquer forma, como disse no início da minha intervenção, a Direção-Geral de Saúde estava hoje a ouvir um conjunto de peritos no sentido de, face ao volume de eventos de massa que temos em agenda no nosso país, nos próximos meses, podermos ter uma recomendação mais precisa e que objetive aquilo que todos nós precisamos em termos de segurança de organização. De preferência, fazendo alguma referência a números, porque percebo essa necessidade. Depois, perguntava-nos sobre algo que me fez escrever aqui nas minhas notas, cuidados domiciliários. Seriam referências, no fundo, a pessoas com infecção que pudessem ser tratadas em casa. Ora bem, eu gostava de recordar que o Reino Unido aplicou um procedimento em que as pessoas mesmo positivas ficam em casa.
casa. E que nós, se tivermos uma expansão do surto, podemos chegar a um caso desses, nos casos de uma infecção, nos 80% de casos que são de infecção moderada ou ligeira. Claro que isso nunca poderá acontecer, e sei que me entendem, nos casos extremos. De resto, estamos a equacionar também, isto mostra o dinamismo das respostas, mas também a vontade de responder bem. Estamos a equacionar também a possibilidade de as colheitas de material biológico poderem ser feitas em casa, exatamente para evitar, volto a insistir, a aprender enquanto lutamos contra o surto, e seria muito irresponsável da minha parte dizer-lhes que já sabia tudo quando o surto apareceu. Não sabia. Os sistemas de saúde estão a adaptar-se e, portanto, essa aparente boa prática que outros países também estão a ter, que é de poder fazer as colheitas de material biológico, mantendo o doente, quando isso é aconselhado, na sua própria casa, isolado de contactos, mais tranquilo e aguardando na sua própria casa uma confirmação. Claro que se a confirmação acontecer e, sobretudo, numa fase em que ainda temos poucos casos confirmados, nós temos capacidade de os encaminhar e esperamos ter sempre. Mas se o surto se demonstrar de proporções significativas e nós precisarmos de manter em casa as pessoas que são positivas, nós temos hoje em dia no sistema respostas como a hospitalização domiciliária, que podem ser mecanismos de resposta que nunca generalizaremos sem fazer primeiro uma prova de conceito. Quanto à questão do escritor Luís Sepúlveda e as medidas específicas tomadas. Bom, as medidas foram muitas, face também ao facto de ser uma figura pública que tinha tido muitos contactos com muitas pessoas, e as autoridades de saúde tomaram-nas avaliando o risco de cada caso. Há aqui também uma circunstância que torna às vezes difícil nós partilharmos toda a informação sobre o que vai ser feito. Como aconteceu no caso dos cidadãos portugueses que estavam no navio Diamond Princess, nós temos também uma obrigação de proteção da reserva da vida privada dos contactos e, portanto, temos procurado ter alguma prudência na informação que partilhamos. Alguns dos contactos eram também as próprias figuras públicas e eles próprios disseram o que é que faziam, mas penso que devemos confiar nas autoridades de saúde e naquele trabalho que elas já fizeram e que estão a fazer, aconselhando isolamentos profiláticos nos domicílios, fazendo as tais vigilâncias ativas com contactos regulares bidiários, com medições da temperatura, abstendo-se as pessoas de participar em determinados eventos. Mas sim, claro que há muito para aperfeiçoar neste processo. Respondendo diretamente à questão quarentena, alteração legal, sim ou não? Na minha perspectiva, eu disponho dos mecanismos para uma proteção bastante, mas sim, não há dúvida que neste momento o quadro legal que nós temos é o de internamento compulsivo apenas para as situações tipificadas como de doença mental e, portanto, há aqui provavelmente um quadro legal de direitos, liberdades e garantias que pode merecer uma reflexão. O que me parece é que isso é algo que neste momento cabe designadamente a outros atores, sendo que o Ministério da Saúde está sobretudo focado na ação governativa de apoio à Direção-Geral da Saúde de combate ao surto, mas também não temos dúvidas de que temos um quadro legal muito específico, que tem uma origem histórica também muito específica e que é bastante protetor daquilo que são as restrições, as constrições, os equilíbrios necessários quando se troca de constranger direitos, liberdades e garantias. E, portanto, sei bem que se precisar de tomar medidas é
uma linha muito ténue, aquela em que me situarei e em que terei que ter muito bem presentes as questões da proporcionalidade. Mas também quero ser muito clara de que não fugirei às minhas responsabilidades no caso de ter que decretar medidas que dependam daquilo que são os poderes que a lei me confere enquanto Ministra da Saúde. Senhora Deputada Inês Real, pessoas que ficam sem resposta, peço desculpa, se calhar, pessoas que ficam sem resposta. Sim, a questão, desculpe, Senhora Deputada, estava-me a faltar a Senhora Deputada, mas vejo que tenho outra Senhora Deputada a quem posso pedir para transmitir aquilo que eu ainda consegui esclarecer sobre este tema. Pessoas que ficam sem resposta, sim, temos tido dificuldades de devolver alguns contactos, temos tido sobretudo dificuldades em responder através da linha de apoio ao médico no tempo que gostaríamos de responder. Tem havido uma enorme pressão sobre a linha de apoio ao médico e vamos tentar reforçá-la. Temos estado a trabalhar com médicos que se voluntariam para receber a formação e para responder aos contactos telefónicos. Houve necessidade ainda hoje de esclarecer concretamente que desejavelmente as pessoas que estão a fazer a linha de apoio ao médico não devem estar a fazer outras atividades, que o trabalho na linha de apoio ao médico tem que ter um enquadramento remuneratório e que as pessoas que estão a atender a linha de apoio ao médico têm de ter uma formação específica, sendo certo que se precisarmos de recorrer a médicos que não têm vínculo à administração pública, ao Serviço Nacional de Saúde, para garantir este serviço, o faremos. Hoje mesmo no briefing diário que fazemos com a Direção-Geral de Saúde e com o Sr. Secretário de Estado, tomámos nota de todas estas preocupações e da necessidade de garantir uma maior coerência nesta linha de apoio ao médico. População vulnerável e sem abrigo, merecedora de especiais cautelas em relação a estes aspectos. Os mecanismos de compensação de baixa, já me referi a eles. Queria responder finalmente ao Sr. Deputado André Ventura sobre o reforço da linha de saúde 24, que já referi que estamos disponíveis para fazer se a entidade gestora o solicitar. Recordo que esta é uma linha que é explorada por um terceiro, sendo a sua gestão a gestão do contrato feita pelos serviços partilhados do Ministério da Saúde. Isso também nos permite ter alguma margem de alargamento se for necessário. Linha específica de financiamento para o Covid-19. Uma coisa é certa, nós temos este ano um orçamento do SNS que nos exige uma grande responsabilidade no ponto de partida e temos desde logo aqui uma linha de resposta que não estava prevista no orçamento inicial. E, portanto, a minha preocupação maior neste momento é garantir que temos todos os custos associados ao combate a esta epidemia devidamente identificados, para depois também podermos ter uma correção daquilo que é o financiamento do Serviço Nacional de Saúde, que naturalmente, como um contrato com qualquer outro parceiro, se fosse uma parceria público-privada não teríamos já a resposta, mas neste caso nós respondemos, mas depois obviamente que teremos também que ser ressarcidos. Portugueses no estrangeiro, estou mesmo a terminar também, estou com as mesmas dificuldades de luta contra o tempo. Portugueses no estrangeiro, o MNE tem estado a articular e nós, com o MNE, aquilo que são as dúvidas, as questões e até apoio a regressos. Acho que o caso dos repatriados do ano, dos regressados do ano, peço desculpa, enganei na expressão, dos regressados do ano foi particularmente paradigmático daquilo que foi uma situação que correu bem, graças sobretudo aos próprios e aos profissionais de saúde, e estaremos prontos para outras situações que se venham a verificar. Encerramento provisório de fronteiras, neste momento isso não está face àquilo que conhecemos da situação, embora haja mais 2 casos confirmados, enquanto decorre esta audição, como sabem, isso não está em cima da mesa. Se for necessário, é uma possibilidade, aliás, é por isso também que hoje decorre uma reunião da Comissão Nacional de Proteção Civil para estes vários aspectos intergovernamentais poderem ser avaliados. Peço desculpa, muito obrigada pela paciência de todos os senhores.